venham para cá, está começando a Mensagem por Elas, esse espaço nosso para abrirmos a Bíblia, meditarmos e considerarmos a vontade de Deus para mim e para você. Bem-vindos, bem-vindas todas. Como é que você nos tem acompanhado? Está aí com o seu celular à mão? Nos acompanha pelo YouTube ou está na telinha da Novo Tempo mesmo? Está nos acompanhando de perto ou de longe? O nosso abraço. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu quero convidar você a estudar um tema que tem sido um tema muito buscado por muita gente, especialmente pelos jovens. É uma pergunta muito simples, mas que a resposta nem sempre é tão simples, pelo menos o que pensam, o que sentem sobre propósito. E nós estamos lançando um guia de estudos justamente para fazer com que seja levada a considerar cada uma das questões envolvidas com propósito de vida, principalmente os mais novos. Acompanhe comigo, esse material está quentinho, novinho, chegando para você. Você sabe por que você nasceu? Existe uma missão no universo que só os corajosos podem cumprir. E Deus escolheu você. Descubra a sua missão na revista Esperança Eu no Universo. Um guia de estudo todo ilustrado para você. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12982 44 44 49. E aí, preparado para descobrir a sua missão? Essa é a revista Esperança, Eu no Universo. Pensa, eu pequenininho em todo o universo, quem sou eu? Qual é o meu propósito de existir? O que eu estou fazendo aqui? Gosto muito desse assunto. Então, é só entrar em contato, pedir esse guia de estudos. Essa revista Esperança é para de verdade trazer esperança a você. E a sua história pode ser completamente revirada. O teu caminho pode ser completamente diferente quando você entender qual é o propósito pelo qual você existe. Eu já adianto que muito disto tem a ver com existir, viver para a glória de Deus. Eu espero você aqui no A Mensagem por Elas. Daqui a pouquinho eu já volto com a Bíblia aberta e a palavra transmitida. É a vontade de Deus para nós. Até já. Continuamos juntinhos aqui e eu quero já convidar você a tomar a Bíblia, seja ela escrita em papel aí pertinho de você, toma em suas mãos, ou seja, de modo eletrônico, no seu smartphone, não sei como você prefere, mas eu tenho aqui a minha Bíblia em mãos, quero abrir no Evangelho de Lucas com você, Evangelho que eu tanto amo, e a palavra como um todo, mas eu vou meditar com você a partir do capítulo 9. E para isso, você sabe, orar, pedir que Deus nos abra o entendimento, nos faça levar daqui para o coração e para a vida aquilo que nos sustenta, que nos cura, que nos transforma, que nos desafia. E a palavra de Deus hoje vai nos desafiar mais uma vez. É para isso que ela serve também, para nos tirar do nosso lugar de conforto no pecado, nos deixar desconfortáveis com ele, nos deixar desconfortáveis com o modo miúdo, tacanho de viver e nos leva a considerarmos de maneira grandiosa o reino de Deus e vivermos de fato e de verdade o querer de Deus, a ação de Deus, a transformação de um Deus todo-poderoso que nos envolve em sua graça. Vamos orar? Deus querido, eu me ponho em tua presença junto com os meus amigos e irmãos, clamando pela presença do Espírito aqui nesse momento de estudo, nesse momento de atenção à palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Espírito Santo nos molde, que os teus santos anjos permaneçam à nossa volta, que a tua graça nos tome inteiramente e que hoje algo novo desate em nós, numa disposição de caminharmos na tua direção, seguindo os passos de Jesus, vivendo para a tua glória, munidos da palavra e do Espírito, nos permitindo ser usados por Ele. Aqui estamos, Senhor. Ajuda-nos a vivermos a tua palavra e o teu chamado. Em nome de Jesus, mais uma vez, esse nome santo e poderoso, Jesus Cristo. Amém.
Amém? Vamos lá, vamos estudar a palavra, vamos meditar um pouco e mais uma vez considerar aqui o que Lucas nos faz conhecer das palavras de Jesus Cristo. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 23, tem registrado aqui um discurso de Jesus, uma fala poderosa de Jesus. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus já começa dizendo uma coisa muito difícil. Nós somos muito apegados a nós. Nós somos muito apegados ao nosso eu, no sentido de não darmos muito lugar a sermos mudados inteiramente, quando isso bate de frente com aquilo que é da carne e do desejo humano deixar prevalecer. Nós não somos facilmente demovidos do nosso eu, da nossa vontade, do nosso desejo, do que nos move. Nós não somos facilmente mudados. Aí Jesus Cristo já chega desafiando. E é muito, muito mais difícil ainda quando todos os dias nós somos desafiados a viver contrário ao que Jesus Cristo propõe. Você sabe, o discurso diário é que você é incrível, que você se ame, que você é em primeiro lugar, que você não desça do palco. Você é a estrela, você tem que brilhar, custe o que custar, não importa se você está sendo treinado até tomar para si ser um tanto quanto narcisista, para não dizer completamente, é você e mais ninguém. É você quem decide, é você quem escolhe, é você quem faz, é você, tudo você, desde que você esteja no centro. O resto é o resto, não importa. Esse é o discurso de todo dia. Meu corpo, minhas regras, o que eu quero é tão maior que pode até ser justificado com jogar um bebê no lixo e dizer que é apenas um direito seu. É nesse mundo que nós vivemos. Quando antes nós éramos pelo menos contidos pela moral, pelos princípios que sustentavam uma civilização, uma história, a humanidade. Agora, descarta, joga no lixo. Eu preciso continuar vivendo meus prazeres, minhas alegrias, como eu chamo de prazer e alegria. O resto não me importa. Não me importa ser casada com um só homem, não me importa ser casado com uma só mulher. O que está em voga é o desejo, é o prazer, relações abertas, relações com muitos homens ou muitas mulheres. Afinal de contas, você sabe, não faz muito tempo saiu uma pesquisa que põe o Brasil como o país número 1 em promiscuidade. Como assim vem o evangelho falar de negar o meu eu? Se o meu desejo é cada vez ser mais solto, mais livre, viver as alegrias que eu quero viver. Ainda que para isso eu derrube barreiras, como eu já disse, princípios e valores que sustentaram civilizações. Agora eu não quero que sustente nada, que caia tudo por terra. O que importa é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo agora. Outro dia eu vi uma celebridade dizer que o seu casamento, que durou quase 2 décadas, durante aquelas 2 décadas, ela dizia que se apaixonou por outras pessoas e viveu seus amores. O seu marido só não queria saber. E aquele círculo de mulheres sorriam daquilo, achavam aquilo o máximo, pelo menos da boca para fora, porque da boca para dentro só Deus sabe quando muitas mulheres se sentem trocadas, menos, ainda que precise manter esse discurso de que são muito descoladas, que vivem outras paixões, mantendo o seu casamento. E nem preciso dizer do quanto isso é natural para os homens também. Quase que cultural, é assim mesmo, eles traem, eles têm outras mulheres, eles olham, eles desejam. Não é assim? É assim. Dizem eles que isso é o propósito da vida. Curtir, viver e deixar viver. Por isso nós
Estamos oferecendo para você o guia de estudos, a revista Esperança, sobre propósitos, o universo e eu no universo. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Eu no universo, que é o tema do estudo, é uma pergunta excelente. Quem sou eu nesse universo perdido, confuso, submetidos a toda atrocidade? É isso que tem sido feito com a gente, com os nossos filhos. Maneiras que são completamente loucas, transviadas, distantes do propósito original do Senhor. Mas ei, nós somos crentes, cristãos. Crentes porque cremos. Cristãos porque cremos em Jesus Cristo e somos seguidores de Jesus Cristo. Mas você bem sabe, se dissermos que somos só crentes, não faz muita diferença sim. Até os demônios creem e tremem. Nós, no entanto, se somos crentes, cristãos, nós precisamos estar bem firmados. Nós precisamos ter em mente o que significa ser um cristão que caminha segundo os passos de Jesus. E aí, aqui a palavra, enquanto eu já iniciei com você a leitura do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele de cara já diz para mim, para você, confrontando este nosso eu libertino, mas chamando a você que verdadeiramente, genuinamente, não só de palavra, é cristão, ama a Jesus, o reino, a palavra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Ah, eu achei que fosse de vez em quando, quem sabe se negar um pouquinho, se negar um tiquinho daqui, da colar, quem sabe, aí dá para a gente levar, a gente se nega um pouquinho. É de vez em quando? Jesus não deixa por menos e ele faz questão de que seja dito assim, dia a dia. É toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. É todo dia, é toda hora, quando nós nos defrontarmos com o que seja de nos tirar do trilho, negar o nosso eu, dia a dia. Não é de vez em quando, é dia a dia. E ele ainda vai mais além, pois quem quiser salvar a vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós temos muito amor à vida e devemos tê-la, afinal de contas, é a vida que Deus nos dá. A vida, só a vida em Deus. É amar a vida. Mas nunca amar a vida mais que amar a Jesus. É isso que Jesus Cristo nos faz saber. Eu amo estudar a história dos mártires. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres que deram a vida por Jesus. Alguns deles, se não todos eles, me impressionam profundamente. Muitas das histórias envolvem meninos e meninas ainda muito jovenzinhos. Eram garotos, garotas, adolescentes. Uma menina me marca de ela ter sido levada como mártir. Ela deveria escolher ou Jesus ou a sua castidade, a sua virgindade. Se ela se negava a ser casta, virgem, ela seria morta. Isso porque ela havia declarado ser cristã, seguidora de Jesus, crente não só de palavra, mas seguidora de Jesus Cristo. No tempo em que era muito, mas muito caro guardar-se, preservar-se fisicamente, mas tendo, sobretudo, um coração devoto a Deus. Ela disse, meu corpo é de Cristo, eu sou de Cristo e de mais ninguém. Poderia ser do meu esposo, mas eu ainda, menina, jovem como sou, meu corpo é de Cristo, não me entrego para ninguém. Ela foi levada ao martírio. Durante o tempo em que ficou diante do tribunal, dos que estavam ali para julgá-la, eles tentaram de todas as maneiras, oferecendo para ela meios de ela se livrar dali. Bastava uma coisa muito simples, negar a Jesus a sua fé. E então, entregar o seu corpo, não seria mais uma menina casta, pura, como ela havia se declarado ser e se firmado a ser.
ela diz: prefiro a morte. Prefiro a morte. E morrerei com meu corpo intacto, porque ainda que vocês violem o meu corpo, ainda que vocês violem fisicamente o meu corpo, a minha mente, o meu prazer, a minha alegria, a minha entrega é completamente do meu Senhor. Ela foi morta, também foi abusada, foi violentada, mas ela morreu convicta de que a sua mente, o seu coração pertencia única e exclusivamente ao Senhor. Nós vivemos tempos em que não sabemos muito ao certo de que tipo de fé aquela menina falava, de que tipo de fé aquela menina tratava, ao ponto de não negar-se à morte para não trair o seu Deus e o seu Senhor. Não é à toa, de graça, que Jesus Cristo falou o que falou, dizendo que quem quiser segui-lo precisa dia a dia morrer para o eu e nascer para o Cristo que um dia morreu para nos dar a vida. E não é uma vida qualquer, uma vida abundante. E não é uma vida abundante de coisas, como muitos querem fazer ser, mas é uma vida abundante da graça salvadora, da certeza de que há uma eternidade abundante para todo aquele que nele crê e por ele se entrega aos moldes do que ele fez, se entregando, tendo Deus entregue o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ainda que o seu corpo pereça aqui terrenalmente. Será ressuscitado, será levado ao Senhor quando Ele buscar-nos. Ou seja, nada aqui, nem a morte, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Mas eu sei que muitas vezes tem coisas te separando do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós nos permitimos nos separarmos do Senhor porque nós não sabemos o que é essa entrega, esse tipo de entrega, da qual Jesus Cristo fala e prova, e de que tantos outros na caminhada cristã ao longo da história demonstraram com a própria vida. Eu sou impressionada com as mulheres que colocavam o seu melhor vestido para entrar na fogueira e serem mortas. Nos tempos em que era proibido a fé cristã de ser expressa. É claro que há muitos lugares hoje, ainda hoje, em que não se pode dizer abertamente ser cristão. Há lugares onde cristãos são mortos todos os dias. Está aí o projeto Portas Abertas para contar as histórias. Nós temos mártires modernos, nós temos mártires recentes, nós temos mártires hoje, no mundo afora. São mortos, queimados, apedrejados, são lançados às feras ainda nos dias de hoje. São proibidos de dizer que amam a Jesus, de manifestarem a sua crença, a sua fé, ainda nos dias de hoje. Eu me admiro dessas pessoas que não retrocedem, e a história me faz saber dessas mulheres que não colocavam um vestido como eu para vir um lugar seguro, falar a outras pessoas em lugar seguro também, que põem a sua melhor roupa, seu melhor perfume, arrumam os cabelos e vêm. Eu gosto da história de homens e mulheres que colocavam eles os seus ternos, as suas vestes, quaisquer que fossem elas, as simples que tinham ou as mais caras que fossem, mas nada era tão precioso aos seus olhos do que a vida ser entregue completamente a Cristo. A história diz que muitos dos mártires, quando as fogueiras eram acesas para matá-los, se eles apenas dissessem renego a Cristo, teriam vivido os próximos anos. Mas o que dizer da eternidade? Eles entravam nas fogueiras ou eram levados a serem comidos pelas feras cantando, adorando, louvando a Deus. As labaredas à sua volta, quando a fogueira era acesa para divertir multidões, como aconteciam nos teatros em Roma, e as pessoas riam e aplaudiam dos miseráveis cristãos.
Onde está o teu Deus, porque não livra vocês dos leões, das feras famintas? E eles, elas, homens e mulheres, cantavam enquanto morriam, até que gemendo ainda declaravam: eu sou de Cristo e Cristo é meu, o meu Senhor. Eu penso que nós não sabemos o que é negar-se e entregar-se. Eu penso que nós ainda estamos muito distantes disso. Eu penso que a gente precisa ser tocado pelo Espírito de tal maneira que a gente leve isso a sério. São as palavras de Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Você não se nega a este pecado maldito que te tem separado de orar, de ler a palavra, de buscar a presença de Deus. Você não se nega a isto? Não se negaria também diante de uma fogueira, se lá você fosse posto? Você negaria a Jesus Cristo? Se hoje você o nega por tão pouco? Se hoje você o nega por nada? Se hoje você não se rende ao governo pleno do Senhor, se fosse posto diante de uma fera, de um leão faminto, se te jogassem nas profundezas do mar, se te lançassem ao abismo, se fizessem de você escárnio no meio dos que zombavam, sim, dos zombadores, escarnecedores, você negaria a Cristo. Sim, negaria a Cristo, sim, porque hoje você o nega. Hoje nós negamos a Cristo por nada. Hoje nós negamos a Cristo por nada. Essa é uma verdade que a gente precisa dar de cara com ela para ver se a gente se desperta para ouvir a Jesus Cristo dizendo o que diz. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, tome a sua cruz e me siga. Porque quem amar a sua vida mais que a mim, perderá esta vida. Quem tiver amor por mim mais do que ama a vida, ganhará a vida e será a vida eterna. São as palavras de Cristo. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Jesus vai insistir nesse assunto. Aliás, isso se repete em vários momentos. Jesus não se satisfaz em ter dito uma só vez sobre negar-se a si e se entregar completamente. Ele vai dizer a pessoas que o seguiam pelo caminho, quando uma para e diz: Senhor, verso 57, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Parece uma entrega completa. Para onde Jesus caminhar, eu o seguirei também. Jesus Cristo, sabendo das intenções, ou melhor, muitas vezes da incompreensão de quem diz que vai segui-lo, mas não sabe de fato que seguir a Jesus significa mais do que ir. Significa viver completamente entregue ao governo do céu. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É Jesus dizendo: eu não tenho nada para te oferecer das coisas que você pode conseguir no mundo. Eu não estou te prometendo joias, não estou te prometendo tesouro algum. Eu não estou te prometendo nem saúde, não estou te prometendo uma família linda, não estou te prometendo uma casinha branca lá no alto da montanha, não estou te prometendo nada, não tenho nada disso para te prometer aqui. A outros, Jesus Cristo disse: siga-me. Um se ofereceu, e Jesus Cristo diz: talvez você não esteja pronto para me seguir. A outro ele chamou, provavelmente para saber da resposta do outro, que se confirmava o que ele intentava que fosse entendido, de que entregar-se é mais do que dizer eu vou, é ir de verdade, é permanecer, é se entregar. A resposta daquele a quem Jesus chamou foi: Senhor, deixe-me enterrar o meu pai, sepultar o meu pai.
Parece uma coisa lógica, havia um enterro a ser feito. Não, mas aquele homem já havia morrido há bastante tempo. E agora, quando se fala em primeiro e sepultar, pelas condições da cultura e do que se sabe a respeito de como eram feitos os sepultamentos e o destino que era dado aos ossos daquele que morrera, era tomar-lhe numa caixa e guardá-lo noutro lugar. Aquilo poderia acontecer noutro momento. Já estava morto aquele pai. Quem falava com Jesus era um órfão que já havia vivido luto, no sentido da dor de perder o seu pai. Jesus Cristo o testa com um convite. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus então insiste. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Os mortos espirituais que não estão aqui recebendo o convite de me seguir, a verdadeira vida convida você. Seu pai já está morto. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe que o seu pai seja cuidado por qualquer um, mas você está aqui comigo. Eu estou te chamando a viver comigo. Como assim você me troca por ossos? Como? Entrega a sua vida a dedicar-se a ossos, aos mortos, às coisas que já passaram, às coisas que não fazem o menor sentido. E nada faz sentido quando o convite é feito por Jesus Cristo. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Jesus, mais uma vez, põe o reino de Deus em perspectiva. É Ele que merece minha total atenção, minha dedicação, minha vida, meu coração, minha mente no reino de Deus. Eu trabalho para o reino de Deus, ainda que seja trabalhando numa oficina, sendo manicure, sendo vendedor, sendo CEO de uma empresa. Jesus Cristo é o meu centro, o reino de Deus é meu norte. É Jesus, o meu Senhor. O quanto você tem se disposto a entregar a sua vida, o que hoje você abandona por Jesus? O que hoje você entrega por Jesus? Qual é o sacrifício da tua alma por Jesus? Jesus que se entregou completamente por você. Que entrega hoje você faz? Que entrega você faz? E eu clamo em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo se mova a chamar a este que me escuta agora a tomar uma decisão e posição de entregar a vida inteiramente, completamente. Se for levado à morte, se for posto diante de uma fogueira, que não negue, quanto mais de qualquer outra coisa que seja. Eu não nego a minha fé. Eu não nego a minha fé, repita, eu não nego a minha fé, eu a confirmo diante de Cristo, eu a confirmo diante do Senhor, eu a confirmo e me entrego. Senhor, faze de mim o que quiseres, eis-me aqui, leva-me pelo teu Santo Espírito aonde quer que for, faze-me submisso à tua vontade, faze-me andar nas tuas pegadas, em nome de Jesus, eis-me aqui.